Em um momento de crescentes tensões entre as colônias americanas e a Inglaterra, cada novo decreto ou medida imposta pelo parlamento em Londres parecia acender ainda mais a chama da resistência nos territórios do Novo Mundo. Entre essas respostas coloniais que pavimentaram o caminho para a Revolução Americana, poucas foram tão ousadas e simbólicas quanto as resoluções de Suffolk, aprovadas em 9 de setembro de 1774 pelos líderes do condado de Suffolk, em Massachusetts. Longe de ser um simples protesto local, esse conjunto de declarações tornou-se um marco da firme disposição dos colonos em resistir à tirania britânica, mesmo que isso significasse o rompimento definitivo com o rei e o império. O pano de fundo para as resoluções de Suffolk remonta às chamadas Leis Intoleráveis, impostas pelo parlamento britânico em 1774, como forma de punir a colônia de Massachusetts pela rebelião associada à festa do chá de Boston, ocorrida em dezembro de 73. Entre as medidas mais drásticas estavam o fechamento do porto de Boston, a substituição do governo eleito local por autoridades nomeadas pelo rei, a proibição de reuniões políticas não autorizadas e a exigência de alojamento de tropas britânicas nas casas dos colonos. Tais leis foram vistas pelos colonos como uma tentativa clara de sufocar sua liberdade e impor um governo autoritário. Massachusetts, e especialmente Boston, tornou-se o centro de descontentamento e da resistência colonial. O condado de Suffolk, que incluía Boston e outros distritos vizinhos, tornou-se um polo de organização política. Em setembro de 1774, líderes locais reuniram-se na cidade de Milton para redigir uma resposta firme contra as agressões britânicas, e foi assim que nasceram as Resoluções de Suffolk. Redigidas principalmente por Joseph Warren, um médico e líder patriota influente de Boston, as resoluções representavam uma ruptura com os meios tradicionais de protesto. Elas não apenas rejeitavam a autoridade das leis intoleráveis, como também convocavam os cidadãos a desobedecerem pacificamente a essas leis injustas, boicotarem produtos britânicos, reorganizarem o sistema de justiça local sem interferência britânica e, talvez o mais ousado, formarem milícias para garantir sua defesa. Entre os principais pontos destacados nas resoluções estavam a denúncia das leis intoleráveis como inconstitucionais e violadoras dos direitos naturais dos colonos, o apelo à formação de governos locais independentes até que os direitos coloniais fossem restaurados, a recomendação de que os colonos deixassem de pagar impostos às autoridades nomeadas pelo rei, o incentivo à formação de milícias e ao armamento da população para sua autodefesa e o compromisso de resistir até mesmo pela força, se necessário, à ocupação militar e à opressão geral. As resoluções não eram apenas declarações ideológicas, eram um plano prático de resistência e organização. Elas representavam um chamado à ação, com grande impacto simbólico e político. No mesmo mês em que foram aprovadas, as resoluções foram levadas ao primeiro Congresso Continental, reunido na Filadélfia. Ali, representantes de todas as colônias, exceto a Geórgia, estavam reunidos para buscar uma resposta unificada às medidas britânicas. Quando as resoluções foram apresentadas, houve surpresa e admiração. Elas foram vistas por muitos como ousadas demais, quase uma declaração de guerra. No entanto, em 17 de setembro, o Congresso aprovou formalmente as resoluções, declarando apoio total à resistência armada dos habitantes de Massachusetts e encorajando todas as colônias a se prepararem para possíveis confrontos. Este foi um momento crucial. A adoção das resoluções pelo Congresso sinalizava que as colônias estavam começando a pensar coletivamente como um corpo político separado, pronto para tomar medidas concretas contra a autoridade britânica. Foi um passo decisivo rumo à independência. As resoluções ajudaram a consolidar o sentimento de unidade entre as colônias e mostraram que a resistência não seria feita apenas com palavras. Elas inspiraram outros condados e colônias a adotarem medidas semelhantes de autogoverno e organização militar.
Além disso, serviram como base moral e prática para o desenvolvimento dos comitês de segurança, conselhos de correspondência e milícias coloniais que desempenhariam papel essencial na eclosão da guerra. Foi também sobre esse clima de tensão e preparação que, apenas alguns meses depois, em abril de 1775, eclodiria o confronto armado em Lexington e Concord, marcando o início oficial da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Portanto, esse ato foi mais do que uma reação local às leis opressoras. Foram uma afirmação de princípios, um chamado à resistência e uma prévia da revolução que se aproximava. Ao desafiarem abertamente o poder britânico, ao organizarem a autodefesa e obterem o apoio do Congresso Continental, os líderes de Suffolk ajudaram a transformar um protesto em um movimento nacional. Essas leis entraram para a história como um dos primeiros atos formais de rebeldia contra o domínio britânico, um passo decisivo rumo à independência americana. Elas demonstraram que os colonos estavam dispostos não apenas a protestar, mas a lutar por seus direitos. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!